que cientistas que encolhem ao nível subatômico e viajantes interdimensionais tecnocratas têm a ver com a sua vida? Muito mais do que você imagina. Até porque muitos dos arquétipos apresentados em filmes, como o do Homem-Formiga, que estreou na semana em que esse programa está indo pro ar, vêm de coisas presentes na nossa vida real e que se manifestaram várias vezes na nossa história. E hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre o que o Homem-Formiga tem a ver com o Carlão. E com o Arthur, que voltou aqui só pra falar de filme da Marvel, ele que é um grande fã. Sim. Ele só vai participar esse ano profundamente, conheço profundamente o filme da Marvel. Eu também, nós dois. Nossa, nós três. Luiz. Pô. Não, vocês já viram pelo menos o Homem-Aranha. Não, sim, eu vi Homem-Aranha. Não, e eu li Aliás, muito é gibi. legal. O da Marvel, o Homem-Aranha do Multiverso, é o mais legal. É mais legal. É maneiro. Porque... Do multiverso, eu gostei. E aquela animação é muito legal. É. Qual é? O Spider-Verse, Into the Spider-Verse, né? Não é não? Eu acho que é. Sei. E essa alteração do Homem-Aranha para uma formiga foi um movimento inclusivo woke ou foi? Ele tá querendo incluir todas as espécies. Tem homem gafanhoto? Deve ter em algum... Homem siri? Tipo, algum quadro dos anos 50, né? Sempre tem. Homem libélula. Homem libélula. Não tem limite. Homem-Ameba tem, esse tem. Homem-Ameba tá cheio. Não, Homem-Ameba é a essência do mundo. Não, mas falando do Homem-Formiga, o fato que me assusta, nesse ponto, eu sei que a gente vai falar sobre algumas consequências do filme, que é sempre essa história de você ter geopolítica, de você ter uma mensagem subliminar, mas, é que um filme tão um pouco estimulante gere tanta bilheteria, né? Porque já não é o primeiro, deve estar no... Tá no terceiro, né? Sim, é que a Marvel fez um negócio meio espertinho. Eles pegaram lá algumas propriedades que tinham maior apelo, né? Fizeram lá aquele marketing todo e eles começaram a fazer, por exemplo, tipo um Balzac de baixo orçamento. Um Balzac de baixo QI e alto orçamento. Né? Ele botava uma dicasinha da história do outro herói no filme desse. Uma dicasinha da história do outro no filme do outro. Ia fazendo uma coxa de retalhos, e se você quisesse entender tudo, você tinha que ver todos, e todos eles culminavam num filme maior, que é o grande blockbuster, que era o Vingadores, que dava uma continuidade pra história. Então tinha aquele monte de personagem que ninguém ligava, e os caras foram, não, você quer entender aqui, você tem que ver esse aqui. Ia construindo aquele negócio e virou essa... E não dava pra fazer tipo um filme diferente do outro, por exemplo, já que você vai fazer vários? Não sei. Contem histórias diferentes. Sei lá. Não é uma ideia, né? Mas peraí, esse é um bom ponto. A Marvel faz tudo igual, cara. Você Então, pega o roteirinho, você mesmo falou, né? Comentou. Parece que a imaginação... Você botou um ponto no início, cara, que você falou assim, mas é tudo igual. Só que eu não acho que isso é por acaso. A questão dos efeitos especiais está muito relacionado hoje para mim a essa necessidade que o jovem tem, o público tem de receber sensações... Estímulos cada vez mais... Não ideias, mas estímulos. Isso, estímulo. E a mesma... E o fato da história ser sempre a mesma tem a ver com a indústria de massa, cara, e enfim, quer dizer... O enredo é sempre o mesmo, né? A forma é sempre a mesma, você já sabe o ciclo, não surpreende mais, mas também a mensagem subliminar é sempre a mesma. Então você está martelando o tempo todo em diversos personagens, cara, ideias que são toda hora massificadas para você absorver, né? Inclusive... Você vê o super-herói, a Rússia, não sei o quê, o malzinho, bonzinho, aí vem um cara que é tecnocrata, o homem que domina a ciência, o Homem-Formiga, né? Que é o cientista lá. Cara, é sempre essa história. Que tem Só que é interessante, tem no Homem-Aranha, porque quando você vai ver aquele do Duende Verde... Sim, é um tecnocrata também. É um tecnocrata e o objetivo do cara, que é um wokezão, né? O cara do Duende Verde é um bilionário da minha empresa que está tentando desenvolver uma tecnologia para resolver o problema do mundo e ele entende que está fazendo bem, apesar de estar fazendo mal. Vocês estavam falando do lance que o cinema ele virou um negócio, uma demonstração técnica, né? E a história do Homem-Formiga, pelo menos essa versão que está aí no cinema, porque tem umas 500 mil, é uma história sobre o uso da tecnologia. Até porque o Homem-Formiga não tem poderes sobrenaturais, ele tem poderes científicos. Exatamente. É uma roupa, né, que faz ele... Olha como inverteu, né? Antigamente o vilão era o cientista louco. Não, e tem uma outra parada. Não, ainda é, tem uma outra parada. Eles fazem uma equivalência entre a ciência e a mágica como uma forma de acessar a mesma coisa. Né? Entendi então, nada. tem uma...
existe, por exemplo, ó, o Homem-Formiga lá do filme, ele é um sujeito que é tipo um bandido de bom coração, sabe? Um ladrão de bom coração. Esse é o Homem-Formiga, o herói. Ele faz uma coisa errada não, ele faz a coisa certa, mas que quebra a lei, é preso. Aí ele é casado, a mulher termina com ele fica longe da filha e ele não... Enfim, temos uma urgência. Tá meio tem um dilema da filha, que ele quer pagar a pensão, mas não tem dinheiro, não consegue emprego porque ele é um ex-presidiário. Aquele negócio. E aí, eventualmente, de alguma forma, ele conhece lá um cientista que eles desenvolvem uma relação e o cara fala, olha, você não quer... É um cientista que descobriu uma partícula que diminui a massa das coisas que estão em volta. E ele usa essa partícula, na época, durante a Guerra Fria, né, esse cientista, para criar o traje do Homem-Formiga, que faz com que o usuário, usando essas partículas, consiga se encolher. Né? E aí ele bota o cara para treinar, né? E aí tem todo um lance de que eles fazem, que ele não consegue controlar o poder porque ele tem que pensar e se concentrar para se encolher, e ele fica, toda hora ele dá uma desbaratinada, perde o controle. Nosso Prometeu, não consegue controlar o fogo. Isso. E a mulher que está auxiliando ele ali, ela fala, olha, você tem que pensar numa coisa que seja um fio condutor, uma coisa que esteja no centro da sua atenção mesmo, e você usar essa experiência como uma coisa equivalente para você reproduzir o foco no controle. Essa coisa é o amor pela sua filha. Daí ele pensa no amor que ele tem para a filha dele, que é a coisa que não o deixa se distrair, e ele usa esse foco para... Quando ele faz isso, eu pensei na hora, eu falei, mais um clichê desse eu desligo essa merda. É isso aí. Puta merda. É muito óbvio e muito rápido as soluções. Mas a questão que eu acho importante colocar é que o cientista que deu a roupa pro cara, ele escondeu essa tecnologia com medo de que caísse em mãos erradas. Também mais um clichê desse. Se cair em mãos erradas... E o pupilo dele, que eu acho que aí esse é o tecnocrata tradicional, verdadeiro. O pupilo dele fala assim, não, mas a gente que se dane as consequências, eu quero vender isso para, como é que é, SHIELD? Não, para a Hydra. Para a Hydra. Que é do bem, a Hydra, né? É um grupo de neonazi que restou depois da Segunda Guerra. Então, aí o arqui-inimigo do Homem-Formiga, na verdade, é o pupilo do cientista que ajuda o Homem-Formiga. E esse cara faz uma coisa amarela, né? Uma jaqueta amarela. É a mesma roupa, só que ela é adaptada, ela é bélica. Ela tem umas armas, umas paradas, né? Isso, E aí acontece alguns laser. Passando bem rápido, o Homem-Formiga, ele para derrotar esse cara, ele tem um lance que é, se você encolhe abaixo do nível subatômico, você não para mais de encolher e você vai pro reino quântico. Né? E o reino quântico, no universo Marvel, ele só é acessível por esse meio, por uma espécie de é quase que um acelerador de partículas e pela magia. Né? Então... Foi por isso que ele falou que a ciência é magia. Sim, juntou. E aí, é bem curioso também que a gente tem, fazendo um paralelo com o mundo real, né? O lugar em que a gente tem o maior acelerador de partículas do mundo tem uma referência, tem lá um Shiva na frente, né? E a magia no universo Marvel, ela é uma magia que é resgatada pelo Doutor Estranho, da sabedoria anciã dos mestres orientais que ele vai lá buscar. Né? Voltamos ao orientalismo. A nova era, nova era, Blavatsky, hinduísmo. Alguém me falou, agora só esse passarinho me falou que esse negócio de Marvel é tudo coisa de hinduísmo. Tá? Deve ser. Mas calma que tem uma... Deve ser, né? O vilão podia ter sido feito pelo Rick Moranis, né? Querido encolher as crianças. Irmão, eu detesto te dizer isso, mas a gente já está numa ditadura tecnológica há muito tempo. E não é só uma ditadura, o que é pior, quer dizer, não é só uma imposição pela força. É estímulo e resposta, é vício. Sim, então o cara vendeu uma tecnologia narcótica, né? O cara vendeu um negócio que... Sim. E você e ele te influencia a ponto de, às vezes, eu pensar e discuto muito, faço a pergunta para muita gente, falo, essa ideia é sua, genuinamente sua, ou você foi influenciado por alguma coisa? Principalmente essas informações. Mas aí, de todo modo, nenhuma ideia... Mas porque você começa... Sim, mas mas você é influenciado pelo algoritmo. Pelo algoritmo, exato. Criou, quer dizer, você leu... Você queria comprar aquilo mesmo ou foi uma sugestão do algoritmo? Não, é aquela história de você parar 2 segundos e falar, tá bom, eu tô pensando de onde é que eu tirei.
Aí você vai senta... Essa anamnese das ideias... Isso é fundamental. Fundamental. De onde tu vê isso aqui, né? Olavo, de onde veio isso aqui? É o Wagner, né? Wagner. Eu não ia falar porque eu não ia botar o Wagner aqui de novo, mas é o Wagner. Da onde eu tirei isso? Ora, Robin, é claro que foi do... Os melhores momentos dele são essas imitações. Né? Enfim. A gente já viu uma ditadura da tecnologia. Não só a gente vive uma ditadura da tecnologia, como a gente vive, porque a tecnocracia, nesse caso dos vilões, não é só uma questão tecnológica de gadgets, como é que chama isso? De dispositivos. É uma coisa de você colocar a ciência como a verdade. Sim. E a gente sabe que nem Ampliar sempre, né? poder, A ciência, né? na verdade, é o contrário disso. É alguma coisa que está posta ali para as pessoas discutirem. Pô, isso pode ser, pode não ser, né? Então não é só... As pessoas estão colocando a tecnologia... E aí vai tudo pro mesmo bolo. O gadget vira uma espécie de símbolo e de altar. O curioso é que o universo Marvel, essa linha do Homem-Formiga, trata esse evento, esse domínio como inevitável. Então você vê o grande vilão desse filme novo que vai estrear é um sujeito chamado Kang. O que é o Kang? Tem um cientista, o nome dele é Nathaniel Richards. Ele é um cientista. O cientista, ele faz ciência e eventualmente ele descobre... Sabia disso? Boa. Ele descobre uma forma de acessar essas outras dimensões. E aí ele começa, não só ele descobre, como outras versões deles, e aqui eu vou abrir um parênteses, a Marvel ele trata como verdadeiro aquela hipótese dos universos possíveis, né? Que todo mundo já está cansado de ouvir esse negócio, que tem lá o Schrödinger, que eu acho que é um maluco. O gato do Schrödinger? Que ele fala que o gato, se tem um gato dentro da caixa, se você não viu o gato, ele pode estar vivo, não é que ele pode estar vivo, ele pode estar morto. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo até você descobrir, né? Que é uma inversão, uma maluquice. Porque ele está de alguma coisa mesmo sem você Ele está mesmo que você não vê. É o princípio da incerteza. Exato. E aí, dessa hipótese, surge uma interpretação desse dilema, que é que para cada possibilidade de uma coisa acontecer, coisas que têm múltiplas possibilidades, existe um universo em que essa possibilidade está realizada. Aconteceu. Exatamente. E aí, numa dessa, várias versões possíveis, que não são possíveis, são versões que existem em outro universo, desse mesmo cientista, descobrem a mesma coisa. E eles se encontram. Eles falam, e aí, como é que você descobriu? Eu descobri assim, começa a trocar ideias, as experiências deles, o sujeito falando com ele mesmo, ele deve ser um cara egocêntrico pra caralho, né? E aí... Ele poderia casar com ele mesmo. É verdade. Sim. E ele ia morder o próprio rabo e ia... Acontece que uma dessas versões dele olha para aquilo tudo e fala, tecnologia, maneiro, multiverso. Pô, se eu posso viajar por esses multiversos, eu posso conquistá-los também. Eu tô aqui numa linha temporal específica, tô em 2030 e não sei quanto, eu volto para um tempo anterior com a minha tecnologia mais avançada e eu vou dominar todas as coisas. Não é um clichêzinho, né? Clichê, e aí, um dos caras, ele olha pra isso e ele fala... E aí, começa uma guerra. Porque os outros não querem deixar. Eles voltam pra proteger o seu próprio universo. Então um só é o do mal e os outros querem ajudar. Não é assim. Eles querem proteger o próprio universo. Entendi. Então, começa meio que uma guerra. Rola desconfiança de um, não sei o que, começa a brigaiada. E aí um deles fala, rapaz, isso aqui vai dar bosta. Essa guerra vai destruir as linhas temporais, porque você imagina uma linha temporal brigando com a outra. Na verdade, acho que não é bom imaginar muito isso não, que não faz muito bem. É uma maluquice. Imaginar, você pode o que quiser. É muita confusão, ficar perdendo tempo. O que tem que imaginar, não. Eu não acho bom. É um puto exercício idiota. Você é jovem. Aí um deles sai e ele fala, bom, eu vou acabar com isso aqui. E ele faz por meio de um artifício X... ele vai voltando no tempo e eliminando as possibilidades em várias linhas temporais que criariam aquele eu maligno dele, o Kang, o Conquistador. E quando ele faz isso, ele restringe todas as possibilidades a uma só. E ele cria um órgão burocrático chamado... ONU. Basicamente, é a autoridade... É a ONU dos multiversos. Vai. Autoridade de Variação de Tempo. ONI. Que fica monitorando essa linha temporal única, vendo o que as pessoas estão fazendo e sempre que alguém vai sair da linha e abrir a possibilidade para fazer um negócio, esse cara vai lá. Eles vêm de fora. É o déspota da paz. Sequestram o maluco
Solta um raio laser. Sequestra o maluco e aí tem duas opções. Ou ele se torna parte da burocracia, que controla a linha temporal, ou ele é exilado para um lugar, tipo um limbo, assim, sabe? Um limbo que fica perto do fim do tempo. Não, mas espera aí. Tudo isso... Você tem uma instituição que é acima de todas as instituições. Sim, e aí instituições. Isso é meio inverossímil, Calma, né? Então, esse cara, ele cria... Da onde multiverso, não sei. Da onde esses caras tiraram isso? Ele cria... Até aí, o multiverso eu tava comprando, mas, pô... Ele faz um negocinho ali, porque pra ele convencer as pessoas a trabalharem naquele negócio, porque você fala, você vem aqui, vamos controlar a linha temporal, tá maluco? Ele cria um mito. Né? Então ele diz que existem 3 entidades, é como se fosse uma trindade, que são os guardiões do tempo, e esses 3, eles vigiam a linha temporal para impedir que o multiverso se torne caótico e não sei o que, e impedir que a guerra que destrua tudo. E aí ele põe esses 3, são 3 androides que ele constrói para ficar lá fingindo que são entidades superiores, e as pessoas trabalham para aqueles 3, e esse sujeito, o Nathaniel Richards, ele fica escondido num lugar que é o fim do tempo. Ele fica lá esperando aquela linha do tempo única chegar a um fim, que é o momento em que a coisa termina e o multiverso se renova e começa tudo de novo. Né? Eu espero que tenha muitos efeitos especiais, porque a historinha em si é chata, hein? Enquanto ele estava falando, eu fiquei pensando... Não, mas você quanto de água eu preciso colocar no maraca bambu para ela crescer rápido? Tem uma ali. O fim... Mas olha só, olha o problema do cara que faz o roteiro, e tem vários pontos aí que são interessantes. Eu vou dizer a ideia do fim do tempo. É totalmente... O cara fala, fique no tempo, já não dá pra ver o filme. Porque é que nem você perguntar, quando tem o Big Bang, assim, o que existia antes? Se você considera o problema de tempo, não tem que falar de antes. Então, se você considera o tempo como e é fisicamente, né, uma parte hoje, né, quer dizer, do espaço, o tempo, da matéria, quer dizer, ali você olhar e fala assim, peraí, cara, não faz sentido falar de fim do tempo. Mas você tem... e aí você falou uma coisa que é muito interessante, cara, porque é clichê porque ele se repete, né? E é quase uma programação preditiva. O cara fica lá tentando mostrar uma infabilidade, uma visão. Que é a ideia com essas coisas dos orientais, etc., de um péssimo... que você criticou o coitado do Schrödinger, mas de um péssimo entendimento do que é a verdadeira mecânica quântica. Os orientais pegaram o fato de os ocidentais não terem realmente estudado, entendendo realmente o conceito de mecânica quântica, e eles, praticamente, as religiões orientais estão meio mortas, né? Essa maluquice que, tipo hinduísmo, é o todo, Deus é um nada absoluto, aquelas coisas. Ele utilizou conceitos de mecânica, de física quântica, mal postos para explicar a sua realidade. É isso aí, o cara, viagem no tempo, existe viagem no tempo, mas não é isso. Capra? Foi o Capra. Não, mas teve um filme recente que virou moda nos anos 2000 e pouco. Mas de uma dimensão espacial, uma dimensão na cabeça. Teve um filme que virou moda, meio documentário, e que tinha coisas do tipo, não, se você pensar a palavra amor no gelo, ela vai aparecer. A lei da atração, o segredo. Não era o segredo, foi dessa época. Mas tinha um documentário maior que tinha aquele cientista indiano que falava essas coisas. E, cara, depois eu fui conversar com um físico amigo meu, e o cara falou, não tem nada de física. É uma bobagem que os caras inventam. Justamente, a gente não sabe direito o que é mesmo, mas os caras preencheram com coisas absurdas. E aí, isso é uma coisa muito particular. Desculpa. Não, pode, vai fundo. Dentro da cosmovisão tradicional, a cosmovisão cristã, por exemplo, existe um fim da história que não é necessariamente um fim do tempo, né? Você tem a eternidade que transcende o tempo, tá? Aquela coisa. Dentro da cosmovisão hindu, e não é só hindu, tem muitas religiões orientais que acreditam mais ou menos a mesma coisa, o universo é infinito e ele é uma série de ciclos intermináveis. Então você tem um ciclo ali, ele chega a uma conclusão que é um começo de um outro. Você vai para o eterno retorno de Nietzsche, o eterno devir. Mas o eterno retorno do Nietzsche não dizia que existia fim de tempo. Não. Era justamente o contrário, era o tempo infinito e a matéria finita, por isso que retornava. Ou seja, essa matéria vai se transformando e vai repetindo. Os caras fazem os filmes e aprendem conceitos, mas eles erram, mas porque não tem o fim do tempo. O hinduísmo também não tem o fim do tempo. É porque ele acha que tudo é um paradoxo e tal. Sim. Agora,
tem um ponto aí que o cara falou das supra-instituições, etc. Cara, que é batido, mas é para você ver mesmo a força quer dizer, a tecnocracia. Eu pedi com o Luidião a procurar a etimologia. É a força da técnica. Sim. Tecnocratos. Então é a imposição de uma técnica sobre o homem. E é por isso que ela é uma ditadura, porque a gente, em vez de usar a técnica, submeter a técnica ao homem, submete o homem à técnica. O homem é a técnica. Então você tem que corresponder conforme essas supra-instituições. Sim. Essa paz universal criada pelo homem pela instituição. E eles... Passou a fazer sentido naquela Eu tenho um exemplo que é clássico, é o seguinte: a gente nunca esteve tão próximo por meio do celular e nunca tão distante. Quando eu era mais jovem, era normal ir na casa dos tios, assim, tava sempre conversando. Os amigos, né? Vizinho, cara, hoje você pode passar o ano sozinho. Ah, sim. Né? Você não a gente falta, falou isso né? Tem um programa sobre isso, clique no card. E tem uma coisa curiosa. O Brasil parece estar no DNA, não do Brasil, né, como todo, mas da República. Essa tecnocracia, né? Começa com o positivismo. Nosso querido, positivismo não é uma espécie. A bandeira. Nosso querido Thomas Juliano deu uma aula pra gente. Exato. E a gente teve um partido tecnocrata no Brasil. O nome do partido era Partido Tecnocrata Brasileiro. Mas olha, em 1926 tinha um partido tecnocrata que durou... mas era respeitadíssimo. E tinha gente, quer dizer... Tinha os cientistas, né? Sociais, sobretudo, porque estava começando essa doideira. Tem um livro que eu não li inteiro ainda, mas eu li os 2 primeiros capítulos e já fiquei chapado com ele, que fala do começo da técnica médica e psicológica, de que os caras faziam lobotomia, e era assim, nossa, lobotomia, quem que vai discutir a lobotomia? Vocês estão loucos? Cara, e hoje você olha para trás e fala, que bando de quer dizer, e hoje quando você discute, você fala, quem que vai discutir? É aquela coisa que você conhece, o cientista ele sabe o ofício, mas ele não sabe a filosofia por trás desse ofício. Exato. Por isso que tem tantos filósofos da ciência. Ele sabe a técnica. Ele sabe só a técnica, mas ele não sabe o que é por trás. Nem então ele acha que aquilo é a realidade. Tem um livro famoso, famoso, não existe livro famoso mais no Brasil, do Cellini, que foi o único livro dele que é a vida do Samuel Weiss, que é aquele médico sanitarista, que ele descobriu o seguinte, cara, vamos tentar curar as infecções que tem... Lavando a mão. E os médicos da época diziam que não, que aquilo ali... Ou seja, a ciência, contra a ciência, a ciência consagrada dizia que não era para lavar a mão. Não, que era uma bobagem. E o cara estava sendo... Ele foi, cara, caçado. Ele morreu maluco. Morreu louco. Cara, tentaram... Louco lavando a mão, sem parar. De verdade. O cara não parava de lavar a mão. E aí os caras descobriram, simplesmente... lavando um pouco a mortalidade infantil, né, os partos, higiene... Desabou. O cara fazia higiene básica. Higiene básica, descobriu-se que com a higiene básica você protegia muita coisa. A ciência vai ser sempre isso, cara. A ciência vai ser sempre isso. Se você não tem essa filosofia por trás disso, você não vai entender nada. Vira um cientocrata. Mas hoje o que os caras fizeram? Virou o cientificismo. Você ampliou o conceito de ciência. Porque ciência, por exemplo, o Lucas falou a questão da magia, né? E estão tentando entubar isso, né? Os caras estão botando a magia toda hora, o cara caminha junto. Essa coisa do que a gente falou, desculpa. Do Capra aí. Do Capra é meio isso, né? Porque ciência uma macumbinha lá. Ciência é aquilo que você pode, eu gosto do pop, essa definição, aquilo que você só pode ser ciência, aquilo que você consegue saber se pode ser falso. A magia você não consegue testar, então não dá para ser ciência. Não. Mas esse é um problema que eles foram ampliando a questão de ciência, pelo domínio da técnica. Quando você pega os movimentos da ONU, os globalistas que falam que é teoria da conspiração, mas não é. Logo depois Napoleão já teve o Conselho da Europa, em 1800 e pouco, os caras se uniram, já tinha ideia de uma paz mundial, vamos controlar a técnica, vamos submeter a população à técnica. E às vezes a gente pensa, vamos pensar assim, por que é ruim? Bom, tudo bem, né? Tem um técnico lá que fala, tem um cara que fala. Aparentemente não é ruim. Aparentemente parece que é ruim. Só puxando, religando, a frase que o sujeito usa do Homem-Formiga é a seguinte, olha, vocês estão achando que eu sou um ditador, que eu tô aqui controlando todo mundo, mas se me tirar daqui, vai ter um caos ali, alguém vai dominar a técnica e vai acontecer um negócio pior que comigo. Então é como se fosse inevitável, assim, alguém vai descobrir as coisas, alguém vai dominar e alguém vai controlar. Tem que ser eu porque eu sou mais bonito. Cara, pra mim sou mais legal. Assim, que tem um ditador, eu sei que vai ter, a domínio da técnica é isso. No final, você tem casos, exemplos, a gente tem vários exemplos,
Exemplo do Ocidente. O cara virou Ocidente porque inventou a metralhadora, a Max, se não me engano. Né? O cara chegou lá, é o domínio da técnica que sobrepõe o ser humano. Porém, é um mau uso. O fogo. Né? Você pode ir até para a história. O cara que dominou o fogo primeiro. Tem isso. Mas o pior da tecnocracia é porque não é isso. Isso a gente tem que aprender a separar. Porque uma coisa que o cara fala é um mau uso da técnica, um mau uso da ciência. Não é isso. É que o cara quer criar uma população, deixar de ser, a gente pensar sobre política, sobre as nossas vontades, virar uma massa de gente administrada. E que o modelo vai dizer pra gente quem nós somos. Sim. O SD vai dizer pra gente o que comer. E menor. Bem menor. O woke vai dizer pra gente como a gente tem que se relacionar em termos de afeto. O departamento de diversidade da empresa vai dizer como você pode falar com o sujeito do lado. Não, e é uma loucura, porque isso envolve, por exemplo, quando envolve segurança, né? Que aí o cara fala, não, mas isso é pela segurança das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, depois vocês cortam se precisar. Quando você não podia sair na rua porque tinha um lockdown, e aí você falava, pô, mas a chance de eu pegar o negócio, de eu morrer do negócio, é muito menor do que a chance de eu atravessar a Paulista um dia e ser atropelado. Sim. Por que eu não posso correr esse risco? Escolher correr esse risco, isso. Né? Então eles começam a querer controlar que riscos você tem o direito de correr. Sim. Porque isso virou uma massa administrada. Porque a ciência diz que você... Não é só... Eu acho que é que tá certo. Eu acho que não é assim. A ciência, o cara vai aumentando o conceito. O PH uma vez falou aqui aquele termo que foi legal, né? Quando ele falou baldeação ideológica. Que vai embora. É meio que isso na ciência. Não é na verdade, ciência. A ciência em si não é. Você pode falar assim, então, assim, se fosse a ciência, claro, você cara, toma esse remédio que vai morrer. Mas não é isso. Sim. Ele começa a botar sobre modelos, e principalmente modelos que a gente não sabe quem são, que é uma elite que você não conhece. Uma elite de gente que fala, eu sou quase uma sinergia, né? Nós somos os inteligentinhos aqui, e a gente vai determinar como as pessoas vão ver, porque é técnico. É o que a Ana Hart falava do crime do bureau, né, do escritório. É um cara sem rosto, que você não sabe quem é, mas que tem um poder enorme que vai botar uma Anvisa lá e vai dizer, a partir de agora é assim. Assinado eu. Porque eu tenho autoridade. Então você cria uma elite espúria, cara. Então, e filosoficamente a gente não tá criticando a ciência, porque é mais ou menos isso que você está falando, mas falando com outras palavras. Filosoficamente, a ciência, na verdade, ela exige um escrutínio, né? Então, pode falar escrutínio? Os jovens vão entender? Sim, escrutínio é aquela coisa que você vai... Tem o princípio da falsabilidade, o cara... O jovem ali falou que entendeu. Então ela precisa ser posta à prova o tempo todo. Escrutínio. Eu não. Mas tinha outra questão nisso que eu esqueci. Segue o jogo. A ciência exige um escrutínio... não. E o que acontece com a tecnocracia é que alguns caminhos que a ciência faz e viram moda, então a gente vê isso no ambientalismo e não sei o quê, a própria ciência vai se provando não por ser verdade, mas porque mais pessoas vão estudar aquilo e fazer com que... Porque, o cara vai investir no negócio do ambientalismo, do aquecimento global. Então, quem está falando que esse negócio é um fim do mundo amanhã, vai ganhar mais dinheiro. Exato. E aí, é uma coisa que se autoalimenta e é tudo menos ciência, né? Tem um ponto que é o seguinte, você pega toda essa concentração dessa elite minúscula, ela também está protegendo uma outra elite, sim, que é uma elite que também tem muito dinheiro, que é a elite que consome, a elite que não sei o quê. E assim, se você fizer um exercício, qual é o objetivo desse tipo de política de atuação? É futuramente um extermínio em massa. Sim, um extermínio em massa. Porque você pega desde os anos 70, você vê constantemente, nós estamos acabando com o planeta. Quem que é o responsável por acabar com o planeta? É o ser humano. O homem é um vírus. E aí qual é a questão com a religião, no caso a religião judaico-cristã? É o seguinte, o que Deus fala? Crescei-vos e multiplicai-vos. Claro. É o oposto do que esses caras querem. Então toda essa preparação, a meu ver, vai culminar num genocídio em massa. E assim, e as pessoas da terceira, quarta classe que a gente via naqueles filmes de ficção científica vão acontecer. Seremos pessoas descartáveis. Vou te dar aqui Você pensa... Vou dar o Red Pill, já que a gente falou do hinduísmo.
o Deus começa com uma briga lá não lembro o nome dos caras, né? Mas são do bem ou mal, que tem inveja um do outro, meio que Caim e Abel, mas começa aquela história, e daqui a pouco vira uma confusão e aparece o Brahman, não sei o nome, eu só leio, não sei. Eu me lembro da Brahma, até porque não sei se tem a ver com a loja americana ou não, mas eu acho que tem. Vai ter o Brahma, e aí... alguém também, velho. É o livro mais conhecido. Quando ele vai começar a aparecer a Shiva, essa galera aí, mas o Brahma vira e fala assim, vou mandar Deus e demônios pra Terra pra acabar, eles se multiplicaram tanto, que eu vou mandar para fazer um extermínio em massa. Então o hinduísmo tem essa primeira cosmogonia do Brahman lá, e aí vira uma confusão, que parece o Homem-Formiga, que ninguém entende nada, aparece a Shiva, aparece o Vishnu, e de repente os caras são contrários. E de repente os caras são contrários, aí ainda bem que veio o Wöglin e resolveu, né? Senão... Olha, de certa forma, foi, porque quem vai deu salvar... ordem à história. O Wöglin é o Homem-Formiga? A única coisa que pode ir contra isso... É o Homem-Vongoli. Acho que o Homem-Formiga ali é o Wöglin, deve ser. Você aponta para isso quando você fala esse negócio aí, você mesmo deu a solução, vamos dizer assim, que a única coisa que vai contra esse pessoal que está pensando isso seria as religiões abrâmicas, no fundo, né? Que fala assim, não, tudo bem, eu vou me arriscar um pouco mais, tudo bem, eu vou me multiplicar, mas porque Deus sabe o que está fazendo. Isso no fundo, um conflito, porque, ora, essas mesmas religiões... O mundo foi dado pra gente. Elas têm as autoridades delas e há um respeito a essa autoridade. Por exemplo, na hierarquia tecnocrática, a ciência vista como... A ciência não, o resultado de um estudo X eleito pelos sacerdotes é visto como dogma, né? Isso. Você até pode questionar se você estiver dentre o seleto grupo e agradar dos sacerdotes ali. Exatamente. Então, né? Um governo de sábios que se autoproclamam sábios. Exatamente. Se autoproclamam. Seria uma aristocracia, mas não é. Uma oligarquia. Espúria, né? Uma mentira. Exato. O que muda é o seguinte, da onde essas pessoas estão... Da onde elas estão proclamando que a legitimidade delas vem e da onde essas outras pessoas, o pessoal que crê nas religiões abraâmicas, por exemplo, está dizendo que vem autoridade. Ou até, se bobear, os próprios hindus discordariam deles, de onde eles tiram a autoridade deles também. Não é a exclusividade nossa. Só abrâmica, exatamente. A religião em si é um antídoto a isso, porque você tem uma autoridade diferente do sacerdote científico. Não sei, eu tenho dúvida. Porque, por exemplo, no budismo é um pouco maior. O próprio hinduísmo, para ele, cara, Deus é um nada absoluto. Quando você fala para um hinduísta que Deus é onipresente, onipotente, ele acha isso uma ignorância tremenda. Porque ele fala que nada pode ser... É muito mais profundo que isso para mim. Ele fala que você não pode conhecer a essência das coisas. Então, ele já vai direto a um confronto, por exemplo, com a química. Eu não consigo conhecer a substância das coisas. Eu não consigo... Começa um confronto que faz assim a humanidade, né? Tudo faz assim mesmo. Vai da lógica paradoxal que para ele o que parece contraditório é uma ilusão da mente. Tudo isso aqui é a mesma coisa, é um. Quando Aristóteles fala do princípio do terceiro excluído, que o A, né, não pode ser A e não A, tem que ser outra coisa. Então, se ele não é A e não A, é outra coisa. O hinduísta fala, claro que não, ele pode ser um. Então, cara, daqueles 3 princípios de Aristóteles pro hinduísmo, se a gente começar a tentar, que é o erro né, tentar... Do perennialismo, querer juntar tudo. Vamos juntar isso aqui, vamos botar... Porque, cara, é assim, dizer assim, você não consegue conhecer a substância das coisas, eu não consigo conhecer, né? E aí eu pergunto, como é que você conheceu um? Não é pela mente, pelas sensações. Porque para ele é um. É um todo. Você tem a sua natureza. Como é que você é um? Você não conheceu, você sentiu. E aí o cara começa todo um sistema de aprendizado de relação a Deus, não de uma autoridade externa, das sensações. É por isso que o cara vê Deus na massagem tântrica. Não só isso. No prazer, no sexo. São as sensações e um mergulho interno. Então, por exemplo, a oração cristã, você tá olhando para algo que está fora de você, que também está dentro, né? Mas que está fora. Mas você é criatura, você não faz parte. Você não é aquilo. Você não é aquilo, falou que estava dentro. Você é criatura, você não é a mesma coisa. Desculpa, esse é um vírus, cara, que o cara bota dentro do sistema inteiro ocidental de lógica, aristotélica, platônica, para estourar. Então não é uma coisa assim suave que você consegue, mas o cara está discutindo a técnica. Resultados muito bons. Dá o Homem-Formiga, né? Não, e de certa forma, a gente estava brincando aqui no bastidor, essa cosmovisão da Marvel
tudo bem, não é que a gente vai virar indústria, a gente vai ver a Não, marca, até porque não mas tem... essa cosmovisão acaba ficando... Uma coisa que me preocupa muito é a coisa do multiverso, por exemplo, que eu descobri há pouco tempo, e eu mesmo nunca tinha pensado no assunto, então para mim o multiverso era dado já como uma coisa assim, existe multiverso e acabou. E aí eu estava ouvindo justamente uma entrevista com um cientista, e que ele falava o seguinte, ele falava, cara, o multiverso é uma possibilidade muito... Foi uma ideia que os caras tiveram justamente para que não precisasse existir Deus, porque se você coloca Deus na equação, na equação, a gente consegue explicar muito melhor a realidade do que se você colocar a história do multiverso. Óbvio, eu não vou me atrever a falar se está certo ou errado, mas assim, não é uma coisa tão dada como certo. E por que eu acreditei? Porque é tanto filme falando, é tanto não sei o quê, e você não pensa muito no assunto. Então, pro nerdão lá, multiverso é multiverso. Já tem. Aí aparece um físico falando uma coisa, um físico indiano, bota, aí o algoritmo vê aquilo, já bota aquele Edu que apareceu pra todo mundo aqui, né? Falando qualquer coisa sábio, vira o espírito do pô, isso deve ser verdade. E a gente entra numa outra questão aí, porque se você vai ver os canais lá dos nerdão, vai nos nerdão, especialmente aqueles caras mais antigos, aqueles que foram comprados pela... pelas Big Pharma? Não, o cara que tem uns aí fazendo propaganda. Pela Magali. Foi comprado pela Magali. Teve uns nerdão que tinha um portal de nerdão, foram comprados pela Magali. Ah, Magali. A Magali que gosta de tirar a vida. Cresceu muito durante o reinado petista. Você pega ali aqueles caras e os malucos que consomem aquela parada mesmo e que não pensam muito sobre as coisas. O cara ele trabalha, às vezes ele tem um emprego ali como programador, ganha bem, volta pra casa. Aquilo é um entretenimento. O tempo livre dele é consumir essa parada. Né? Ele vê os filmes, ele lê os quadrinhos. Os caras pensam tudo mais ou menos do mesmo jeito. Né? Não tô dizendo que se o cara gosta disso, ele vai... O cara quer... Aquilo é a vida dele, acabou. Entendeu? Cara, mas eu nem critico esse cara, sabe por quê? Pra gente hoje, assim, sentado onde eu tô, não aqui, né? Não parece fácil, mas por quê? Porque tem uma ação direta do Espírito Santo que te revela muita coisa e te tira a tua visão. Antes... Eu tinha, cara, já fiz meditação, a gente também, né? Já leu o Osho, aí o cara fala, pô, isso aqui faz todo sentido. Sim. Quando você entende, você tem essa revelação, você fala assim, do Espírito Santo que te ensina, aí você fala, opa, pô, agora eu entendi. Pô, isso aqui é uma falcatrua, mas não é uma falcatrua qualquer, é uma tremenda de uma falcatrua bem construída. Bem construída. E que está sendo construída pelos filmes, pela ideia pela má interpretação da física quântica, pela ideia do multiverso. Cara, e isso vai te cercando o tempo todo. Sim. Eu parei de ver televisão, você sabe disso, não tem mais nem televisão em casa, porque isso vai te cercando, cara. Vai te cercando de tudo, que daqui a pouco você aceita uma coisa. Quando surgem os super-heróis, eles surgem num momento muito específico. Você tem ali, durante a década de 40... Né, tá rolando ali e tal, começo da Guerra Fria, começa a aparecer aqueles heróis e tem Capitão América. Mas é a Segunda Guerra, não é Guerra Fria. Não. O Capitão América é a Segunda Guerra, mas ele surge depois com a história da Segunda Guerra. Exatamente. Ele tem a história da Segunda Guerra, mas o contexto em que ele surge é o contexto da Guerra Fria. Né? Quem mostra ali o Capitão América é o Justiceiro que acaba com o mal que vem do eixo, né? E aí você vem depois, e de repente ele começa a entrar em missões antissoviéticas, tanto que o vilão lá, o Soldado Invernal, quem é que vence pelo inverno, né? A Rússia, né? Então começa a criar aquela coisa. Pô, o Homem-Formiga mesmo, o Hank Pym, que é o primeiro Homem-Formiga, que é o que descobriu as coisas, ele, se você assistir lá Homem-Formiga e a Vespa, o drama principal que acontece ali, acontece quando eles estão numa missão para desarmar um míssil soviético. Exato. E até no primeiro já aparece isso aí. Exatamente, a gente não está aqui fazendo nenhuma apologia aos soviéticos ou aos bigodistas do Reich, né? Mas o ponto é, existia aquela visão dos Estados Unidos e eles usavam aquilo ali como um meio de propaganda. Sim. E aí, quando você começa a ver, surge assim, e quando você vai ver, tem toda uma cosmovisão e tal, é meio que a coisa é pensada como um meio de propaganda mesmo. Não que não tenha nada de bom para tirar daquilo ali, até porque tem. A gente falou de um monte de coisa. Cara, se você pensar mesmo, no fundo, toda a arte renascentista medieval era, de certa forma, uma propaganda. Porque o cara estava mostrando
pro cara que não sabia ler a história do Evangelho. Era uma propaganda boa, mas era uma... Eu vou discordar porque assim, a propaganda ela surge especificamente com um objetivo. Aquilo não era o objetivo dos caras, não era vender religião. Não era vender. Mas o que eu contar uma história está no gênio humano desde que o mundo é mundo. Mas representar simbolicamente a história também. Sim, a propaganda ela tem um contexto diferente. Ela quer vender para você uma ideia. Ela não quer te passar. Ela quer. Mas independente do valor que está implícito. A propaganda, a diferença, eu acho, básica, é que ela não precisa necessariamente ser verdade. Você quer passar um valor de acordo com o que você... Mas o que eu quero dizer é o seguinte... O que a gente tem hoje... De propaganda. Eu queria fazer uma... realmente a palavra ficou ruim. Mas eu queria fazer um paralelo, por exemplo, que o que a gente tinha, que ficou para a história, nas igrejas, ou mesmo nos castelos, que os caras faziam as pinturas e não sei o quê... tudo isso eu falei porque um amigo meu, eu vou voltar então para simplificar, um amigo meu, volta e meia, aliás o Daniel conhece, ele falava assim, não, isso aqui aconteceu em 46, porque eu vi um filme que estava como se aquilo fosse um documento histórico, e eu acho que boa parte, se não a maioria das pessoas, veem o filme como um documento histórico, como uma coisa que... E aí, quando é documentário, então, como no caso desse que eu falei, que não era o segredo, uma hora... Sim, esses daí são mais são mais problemáticos. É verdade. E aí o sujeito vira da fonte de autoridade. Só vou dar autoridade, era isso. Fonte de autoridade, mas quer ver uma coisa que, cara, muito mais simples que isso. Nós aqui, talvez... nossos telespectadores já é tiozão. Mas o cara chegava, todos nós vimos Capitão América num outro contexto sem ser, nós vimos. A gente tinha ideia da Guerra Fria e tal. Sim. Se a gente com 12 anos encontrasse um russo na nossa frente, o que você ia pensar no cara? Pô, o cara é um mauzão. Socorro, cara. Vou correr pra achar um americano. Se eu encontrar hoje, eu acho a mesma coisa. Entendeu? Você sai correndo com um americano. Quer dizer, em relação aos japoneses, né? Exato, não é uma forma de propaganda, você fala... E esse é o grande problema. Ali é propaganda mesmo. Eu não sei se é no mundo ou se é no Brasil. Eu não tenho ainda essa... Mas no Brasil eu tenho certeza que existe isso. O cara, você começa uma história sobre propaganda, sobre manipulação de massa, sobre qualquer coisa, o cara concorda com tudo e fala assim, mas isso não acontece comigo. Eu tô todo mundo aqui, mas eu não. Que tá eu não, pô. Eu nunca cairia nisso. Né? Eu não sei se esse é do Brasil. Então é difícil explicar pro cara. Geral, né? Vira e mexe, você faz um exame de consciência e fala, cara, a quantidade... Eu estou contaminado, cara. Eu estou ainda... Olha, o dedinho talvez esteja saindo. Porque o tempo inteiro você cai nas mesmas armadilhas. E coisas que estão aí e que você já não refletiu mais sobre o assunto. Não, você só tomou é um axioma. Várias coisas até que são muito íntimas. E você, cara, para tirar isso, leva um baita tempo. Você tem que escavar, você tem que fazer que nem, sabe, tipo marisco, tirar marisco da encosta. O que a gente vê hoje... em Hollywood, a minha questão é, daqui a 100 anos, hoje a gente não faz mais pintura que vai ficar para daqui a 100 anos. O que vai ficar são os filmes. O audiovisual, por isso que eu falo, o audiovisual. O The Chosen, por exemplo, é uma espécie de Capela Sistina. Sim. Mal comparando, tá? Mas é o jeito que o cara mostrou para o grande público a história da Bíblia do jeito certo, pegou lá, tanto é que tem cristão, tem católico, protestante, protestante, tem católico, todo mundo de acordo, é por aqui, mas então não tem, é uma vontade de expressar o que está escrito nos textos, e que foi o que aconteceu com a pintura. E é belíssimo, hein? Vejam. Quem não viu The Chosen é muito legal. E de acordo com a nossa cultura. Daqui a pouco os games vão ter essa função também. E junto com as coisas boas também vão ficar as coisas... Tem gente que tem um imaginário histórico formado por Assassin's Creed. Assassin's Creed, por exemplo. Então, que é muito divertido. Mas ter cuidado, porque tem umas tralhas lá. Não, mas então... Tudo tem, né? Então, a questão a tralha que eu digo é tipo falsificação histórica. Cara, mas isso assim, a cultura pop, ela é essencialmente falsificação histórica. Você quer cultura, você vai. Mas e então, mesmo livro, né? Mas esse é o ponto que eu acho que é o que eles estão falando, é o seguinte, a gente ainda está numa condição de discernir
Essas gerações já não discernem mais, não diferencia mais. Ele acha realmente que historicamente está na história. Esse é o grande dilema. Ele acha que o metaverso é possível. A saída para a gente tentar... Que não é só uma possibilidade, mas é uma realidade. Para não dizer que a gente só reclama, a saída disso seria desenvolver. E eu acho que, cara, tem muito germe, mas está tendo esse movimento contrário de gente agora, artisticamente falando, desenvolvendo coisas... preocupada em desenvolver uma linguagem mais elaborada, mais... Né? O perigo e o problema é o seguinte, quanto tempo você vai levar e será que vai ter volta, né? Porque se pegar essa geração toda zumbizada, como é que o cara vai conseguir... Tem que ter pelo menos uns 50 ali fazendo coisa boa, senão não pelo menos tem que ter... Cara, começar a ter muita gente. Tem que ter produção. Pra mim, a saída é um negócio chamado subversão. Tem que subverter. É isso aí. No certo sentido, claro. Hoje nós somos a contracultura. O que a gente tá fazendo aqui é subversivo. Imaginei que eu fosse. Veja o Homem-Formiga. Olha o Homem-Formiga. Pegadinha, era Suma Teológica. Homem-Formiga. Aê! Olha a formiguinha aqui, Santo Tomás aqui. Cara, eu não acho que existe uma série que eu entendo assim, que a gente não tá num labirinto, eu entendo que a gente tá numa guerra, que tem uma galera que ganha, e a gente reage. Hoje o exército inimigo tá, cara. E que tem essa questão da harmonia universal, que fala globais, mas é isso, o que o cara quer? O que o tecnocrata quer? Ele quer criar uma harmonia universal imposta, porque são palavras bonitas, harmonia universal, só não toparia? Eu toparia. Por que eu toparia? A paz mundial. Mas como é que o déspota da paz? Tá querendo virar mesmo universo? O que o cara quer? Ele quer pegar ali e começar a fazer assim, pô, não, peraí, calma, mas é a minha. Então ele vai impor uma ideia e quem não aceitar, o cara vai dizer, você está violando a paz. Ele está comendo carne, a democracia, não está a favor da paz mundial. Exatamente. Está contra o mundo, e aí é uma imposição. E, cara, óbvio que a comunicação, a língua, né, é usada para subverter os conceitos mesmo. Sim. Porque você vê assim, claro que a gente está falando que é contra a ciência, ninguém é contra o progresso. Claro. Né? O progresso científico foi falar, dizer que a gente foi contra o avião, contra a ciência. A penicilina. O que a gente confessa é o endeusamento disso. Não gosto. Tá bom, o navio a vapor, então, o carro. Enfim, ninguém é contra isso. Mas contestação é endeusamento, é substituir Deus por isso. É isso, eu quero botar ali. E subversão de conceitos, por exemplo, eu estava outro dia comentando com um amigo meu, eu falei, cara, olha como os caras são sem vergonhas. Isso é o mesmo. O que era considerado evolução, que nem era, já é discutida, ela deixou de ser uma teoria científica para ser um processo ético. Não, um processo social. Um processo ético. O cara vira para você e fala assim, nossa, você é tradicional? Sou tradicional. Pô, você não é evoluído, você não evolui, você tem que evoluir. Aí que você fala, pô, mas realmente a ciência, né? A ciência é uma evolução. Isso é o darwinismo social. E aí você começa a aceitar um comportamento moral, que não tem nenhuma relação científica, como se fosse científico, que ele está usando evolução. Você tem que evoluir, você fala, é verdade, eu preciso evoluir. E aí você fala, né? Se os gorilas comem todo mundo lá, então é porque os homens também têm que fazer assim, porque evolutivamente é bom para os homens. Então você é fluido porque você evoluiu. Ao contrário, porque ser hétero não é ser evolução. Ao contrário de algumas palavras foram esvaziadas, essas foram preenchidas com muita coisa. E assim, você falar que evolução é ruim, não tem como. Como é que você vai dizer, não, se é evoluído, isso é ruim? Exato. Fica complicado, fica difícil. É uma tremenda reforço do conceito. Até porque evolução... Eu sou contra o progresso. Cara, evolução em origem, até no darwinismo, é uma palavra para mudança e adequação não melhora, né? Então, exato. Mas ela virou... Eu sempre uso quando meu filho evolução assim, você tem uma tremenda Mercedes-Benz, uma coisa fantástica, etc. Aí você sai da cidade e está no campo. Segundo o darwinismo, tem que trocar por um trator. A próxima versão é um trator, você está no campo, cara. Então, mas aquela Mercedes era sensacional, filho. Agora é trator. Não tem nada a ver que a primeira versão é melhor que a segunda. Tem um termo agora que você vai olhar nessa questão dos multiversos aí, dessa realidades paralelas, do seu eu passado falando com o seu eu futuro que se encontram. Cara, aqui é um conceito que falam direto, encontrar a sua melhor versão. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, tem nada a ver com... Qual é a minha melhor versão? Eu tenho várias versões. Não, isso é JavaScript. É isso. É termo do Java. Não, mas o que acontece? O cara vai ficando isso porque existem vários eus paralelos. Então, cara, você tem um eu que é ótimo, que é o eu iluminado, entendeu? Então você vai botar que eu sou eu iluminado. Então o cara vai dizer, olha, encontra a sua melhor versão.
isso, cara? Que é o maior erro e a maior fonte Luigi de Update versão 3.0. É o maior erro e a maior fonte de infelicidade. O Luigi 3.0 é o quê? É a evolução com o processo ético. É, bebendo mais. Pô, impossível, já tá no top. Com mais Parece um Dodge com mais Dart. capacidade de tanque. Tira a pessoa. Bebe mais que Dodge Dart. Essa é minha, não vem? Eu tô devolvendo. Falou. O pior é que os jovens não vão saber o que é Dodge Dart. Pesquisem. Pesquisem, exatamente. Nem eu saberia. Porque, Dodge, pô. Mas é uma das maiores fontes de infelicidade para o ser humano achar que um dia vai ser perfeito, né? Porque o que o cristianismo fala? Cara, desiste no bom sentido, assim. Não desiste. Tipo, não desiste. Pelo amor de Deus. Aí, irmão. Não. Vocês entenderam. Glória a Deus nas alturas, mas de querer ser desgraça, perfeito. Pula da Desiste de querer ser perfeito, porque você não vai ser. Nós somos pecadores, temos a queda, você pode querer ser santo. Buscar a santidade. Mas a perfeição não vai... Não é bem desiste de ser perfeito. Sede perfeito como o Pai é perfeito. O negócio é, desiste de se sentir satisfeito com essa realidade. De buscar essa... Cara... Eu posso estar falando as palavras erradas, não, mas você assim, querendo dizer a Santa Teresinha até o último minuto, ela mesmo falava que estava pecando. Então, eu quero dizer, ninguém vai ser um cara limpo o tempo todo. E a maior fonte de infelicidade, e eu falo isso por experiência própria, quando eu era ateu, era justamente isso, é achar que um dia a vida vai que meio que... Bom, eu vou chegar lá no meu eu, né, esse eu aí que você falou, e vou chegar num... E aí, a primeira conta que você esquece de pagar e dá uma merda, ou que o cara... Ou que você pagou e o cara vem te cobrar, acaba com todo o seu... E você se afunda até o inferno, ao invés de saber, não, a vida é complicada. E aí, não, mas eu tô até hoje é difícil pra mim. Na sua relação com você mesmo, né, com o ser humano, essa questão da melhor versão, é uma diferença enorme de aproximação. A gente olha e fala assim, pô, peraí, eu sou cristão, eu vou entender os meus pecados, as minhas falhas, né, eu vou olhar para os meus defeitos e tentar me tornar um homem melhor. Isso é uma coisa. Sim. A outra, o cara vai falar assim, cara, você já é maravilhoso. Você já é lindão. Basta perfeito. descobrir. Cara, não, então você tem só uma mocinha aqui. Se você corrigir a mocinha, você tá na melhor versão. Então, assim, não é que eu tenho coisas profundamente ruins em relação ao meu sentimento ou à minha ação, que prejudica os outros, que eu tenho que exterminar ou controlar. Não, eu sou bom pra caramba, velho. Eu posso ser melhor. O negócio mega narcisista. Eu já sou maravilhoso. O que me atrapalha? Entendeu? Os outros. E muitas vezes o cristianismo... Esse negócio cai por água abaixo. A culpa cristã, eu não sei o quê. Isso impede meu crescimento. Meu potencial. Eu soltar o meu potencial. Caraca, bicho. Esse troço do, já sou bom, é só tirar um negócio, parar uma aresta e acabou. Isso cai por água abaixo quando você fala, parar uma aresta, tirar o marido. Olha pro cara e fala assim, mas é assim hoje em dia. Apara a aresta e volta daqui amanhã. Não vai conseguir aparar, nem a porra da aresta pequena. Nem isso, né? O cara não vai conseguir. Não é assim, mas a pessoa ela tá tão imersa dentro dessa visão, assim, que ela não percebe nem que assim... Não, e não é por mal resolveu. Também. Não, a pessoa cara, é a criação que nós tivemos, cara. E aí isso entra, inclusive, num tema que a gente falou anterior, das guerras, né? Que teve um programa sobre guerra, sobre mercenários, em cima e tal. Essa coisa de YouTube. Clica aí. Não, clica depois, melhor. Que é o fato de que, olha, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado no meio de uma guerra que é não só uma guerra de informação, como é uma guerra híbrida, né? Ela acontece ao mesmo tempo em diferentes esferas. E todas essas coisas elas são usadas como meios, né? E nós estamos aqui, na verdade, nós estamos no meio de um tiroteio. Então, feitos cegos. É sempre importante você ter a consciência das coisas, né? Então, por exemplo, não é que você está livre, nenhum de nós aqui está livre disso. Mas se você já tem a consciência, você já consegue passar. Opa, é muito simples. Claro que tem coisa que serve para te proteger e tal, mas isso, a gente está falando de coisas globais, né? Cara, o dia a dia do cidadão comum ela entra lá e fala, por que isso aqui é assim? Porque a Anvisa terminou. Por que isso aqui é assim? A ANAC terminou. A ANAC terminou que ainda tem que usar. O Brasil é o único país no mundo
Que ainda tem que usar. Que ainda tem que usar a máscara no aeroporto. Todo mundo acabou. Porque a ANAC terminou. Quem é a ANAC? Inclusive no avião, quer dizer, quando você veio de lá para cá, teve que usar no avião. Tem que usar no avião. Se a companhia fosse brasileira. Obrigatório, qualquer companhia. Tem que usar obrigatório. Então, é ridículo. E aí quando você entra e fala assim, cara, tem que ir aí, e o cara fala, pô, como assim? O que está acontecendo lá? Mas que é a ANAC? Vamos chamar ela para tomar um café aqui? A ANAC é um burocrata, cara. É um tecnocrata. Então, a ANAC é a autoridade de variação do tempo. Quem que é? Tem lá. Tem 3 bichos lá. Um exemplo, assim, dia a dia, que você muitas vezes quem assina, você olha até pra cá. Como a tecnocracia, ela funciona no dia a dia. Eu sempre dou esse exemplo, cara, que pra mim é muito louco. Você passa aqui na Marginal, cara, carro pode estar sem placa, não você tá lá. Sim. Passou, cara, tem uma câmera, o cara vai tirar uma foto sua, você pode morar numa invasão, onde você estiver, o cara vai te achar, vai chegar pra você a multa. Pô, alguém mandou comprar, alguém usou a ciência, alguém mandou para te achar. Pega essa mesma multa, cara, leva lá no SUS e fala assim, irmão, olha só, eu esqueci minha carteira do SUS, mas você sabe quem eu sou, pô. Estado, sou eu. Pô, cada multa. Ah, não posso. Sim. Quem determinou isso? Não é assim, por que as coisas são assim? Porque tem um tecnocrata, alguém fez do mesmo jeito. Porque ele fala, isso aqui é pra te oprimir, não é pra te ajudar. Ele faz pra não ser fácil. Faz pra não ser fácil. Cara, até hoje, pra você tirar uma nova carteirinha, não sei agora, mas assim, até... Estou falando do agosto do ano passado. Para tirar um novo bilhete único, você tinha que ir lá na porcaria do SP Trans pagar em dinheiro. Em dinheiro, não tinha como. Eu acho que até hoje. Mas que é isso? Não é a ideia é que é o burocrata, que é um burocrata, não é. É outra mentira, é um tecnocrata que fala assim, cara, eu não posso deixar isso fácil. Porque é interessante, a gente fala tanto a esquerda, né, fala de desigualdade financeira, que tem desigualdade de tempo também, né, cara? Sim. Às vezes, pra gente resolver um problema, ou resolver uma situação, você demora 2 semanas, enquanto o cara lá, bota despachante, bota dinheiro, resolve, conhece o sistema e ele resolve no mesmo dia. Então, nós temos um problema hoje... O despachante é uma figura nacional. Só dizer aqui, né? Aqui alguns países terceiro talvez mundo. Itália. Itália alguns países da África, você vê que o cara que é formado por despachantes, os caras a sociedade é assim. Mas isso não é uma engrenagem, porque eu fico pensando assim, usando a imaginação literária que nós tentamos ter, o cara vai lá, brasileiro, sou brasileiro, tenho lá meus 17, 18 anos, meu pai fala assim, meu filho, vai lá fazer para você vencer na vida no Brasil, tem que fazer um concurso, porque não dá para... O concurso aqui você tá tranquilo. Aí o cara vai lá, faz o concurso, ele pega a norma, não é a lei que foi votada no Congresso, o cara passa no concurso, no Detran, sei lá onde, e pega a norma lá. Ele é um cara até que faz o trabalho dele e tal, e de repente tá lá assinando essas coisas que a gente tá falando aqui. E tá não aceitando a multa no lugar do... E o quanto disso é uma engrenagem e o quanto disso é um cara pensando nisso, ou algumas pessoas... Eu acho que é uma engrenagem montada, porque é montada por pessoas... Por gente muito incompetente. Se tem uma engrenagem, tem um mecanismo, e se tem um mecanismo com engrenagens, alguém montou. Eu acho que tem muito a ver também com uma certa incompetência, com uma certa ignorância. Sim, e claro que tem os inteligentes e os caras do mal. Porque é sempre esses desgraçados... Mas é uma mistura de coisas. Quando a gente... Imbuídos de um sentimento de que eu vou conseguir consertar o mundo. Pega essas leis que os caras aprovam, agora precisa ter no mínimo 6 dias de... Enfim, milhões de coisas. Que é proibido comer ovo de gema mole. Ovo de gema mole. Cara, chega num nível... Um ponto que é do Carlão, que é o seguinte, cara, eu vejo assim, não é só pela burrice do dia a dia, é feito porque o cara tem um objetivo central, para mim, que é da ideia de que são casos numa mesa, sim, eles não querem que o indivíduo tenha uma liberdade de escolha verdadeira. Tanto que, por exemplo, assim, quando se fala de livre comércio... Mas isso acho que são os menos... Pouca gente pensa assim, são os cabeças. Sim. O resto é tudo executor. Não, o resto é executor, mas é o exemplo clássico. Eu acho que isso funciona para uma Tabata. Pode falar nomes? Pode. Uma Tabata do Amaral que tem lá os chefes, o cara que os caras que ensinam, não sei o quê. Mas aí você pega aquele meio coronel do B, não o coronelzão, o coronelzinho do interior do Piauí ali, que tá lá no Congresso
e tá provando, não, vou fazer isso aqui, porque isso aqui tem que resolver isso lá, e não sei o que. É porque o cara já tá entendeu? Não é, é uma mistura. Olha só, você pega, eu falo do livro comércio. Você tem dois, cara? Quando os caras fizeram o livro comércio, muitos caras falam assim, pô, isso aqui vai ser libertador, você vai ter o fim dos estados, harmonia, vai dar liberdade, vai ser a verdadeira liberdade do indivíduo. Caiu na mão do burocrata lá, dos caras do Whitehall, sei lá, no lugar. Meu irmão, interessante. usaram como dominação, pancada e domínio econômico. Você pega quem é o cara? É o tecnocrata usando isso. Se você pega a parte teórica do lance das guerras híbridas, há esse fator de que vai ter um sujeito lá na ponta que não tem nada a ver com isso, isso é um dos fatores... Não. Esse é um dos fatores presumidos na hora da elaboração desse tipo de coisa. Existe um negócio chamado teoria do caos, de que você tem sistemas pouco homogêneos, e aí você pode, monta a engrenagem. Usando essas coisas aqui, a gente consegue fazer isso até chegar naquele cara lá. Né? Não é que o cara lá ele seja... ele é parte, mas não consciente, né? Sim. Então, a gente volta... São uns meia dúzia que elaboram um plano, e aí a hora de executar, cara, o nego vai que nem robô. E às vezes dá merda. No final é o socialismo. A nossa sorte... É o socialismo. Alguém planejando a sociedade, você tem direito a isso, mas só que eu estou dizendo que a técnica está dizendo que você tem que ter isso aqui. A nossa comer sorte, isso aqui, vestir isso aqui, andar nesse carro, não poluente. A nossa sorte e a minha grande esperança contra a inteligência artificial dominar tudo é que nós somos humanos e tem aquilo que ninguém consegue prever. E aí acontecem coisas como... O tamanho de ideia ruim que a gente consegue botar na mesa. Acontecem coisas como a internet. Tem um exemplo muito simples. A internet foi uma espécie de imprensa, cara. Se você pensar, a Igreja Católica, né, somos católicos aqui, mas temos que falar, na época que a imprensa a imprensa do Gutenberg foi inventada, ocorreu uma coisa tão grande da informação que a igreja tem que falar, opa, peraí, vamos resolver. E aí deu a treta com vocês aí, a gente deu mas realmente a igreja estava meio que censurando a informação, pelos motivos que sejam, estava tentando. E vieram os caras e falaram, não, peraí, agora a coisa mudou. Foi uma revolução muito parecida à da internet. A elite chegou, na época a elite era a Igreja Católica na Europa, e hoje a elite, que são esses tecnocratas, estão vendo que, a internet, a gente está aqui falando deles. Existe um exemplo mais simples e até mais tangível, que é no micro mesmo. Você falou que o dele não foi tangível? Não, é ótimo. É ótimo. Mas o negócio micro. Você está muito abstrato. Vai falar do Wagner. Não, é um negócio micro. Vocês estão pegando no pé do... Que até o Homem-Formiga sabe. O Mises fala, que é um negócio que é impossível você prever a preferência humana. O que ele está querendo dizer com isso? Imagina o seguinte, o cara bota lá aqueles gráficos econométricos dele e fala, não, se o custo de tal coisa é tal, por exemplo, o cara que estourou um cano, deu pau aqui na elétrica, um amigo nosso aí que gosta de mexer com elétrica, deu pau na elétrica, o cara ganha tanto por hora, ele ganha, sei lá, 20 reais por hora, 10 reais por hora para ser um número redondo e simples, né? Custa 20 reais para consertar a elétrica e se ele consertar, ele vai gastar 3 horas, né? Então, se o valor do serviço for menor do que o tempo que ele vai gastar, aí o econometrista vai olhar e falar, não, então é óbvio que o cara vai comprar o serviço porque ele vai economizar mais recursos. Mas você não sabe se o cara gosta de consertar a parada. Porque só esse raciocínio já é punitivista. Sim. Já é tecnocrata, entendeu? Ele já acha que a decisão humana tem que ser baseada na questão da eficiência monetária. Materialista total. A base da sociedade já foi, não, cara, de repente... E aí é o que você falou, o hobby do cara é consertar... O cara gosta, acabou. E o negócio, às vezes o cara pode gostar pra caramba, mas de repente naquele dia, aconteceu um negócio ali, eu vou ter que fazer, eu vou contratar, mas eu vou fazer outra coisa. Então assim, simplesmente o mesmo cara pode ter duas... Exatamente. Vai produzir melhor. Então, olha só, uma grande definição de progresso que eu vi, que acho que é maravilhosa, considerando o ser humano que faz, é o seguinte, fala assim, cara, o progresso é o seguinte, é a gente, o ser humano, buscando uma solução genial para um problema dificílimo. E ao fazer isso, cria novos 10 problemas dificílimos. É isso aí. É isso. A gente agora, sensacional. E olha que engraçado. Por trás de toda inteligência artificial existe um burro natural. Essa história do sujeito lá que planifica a linha temporal para controlar tudo perfeitamente, sabe como é que ela termina dentro do universo da Marvel agora?
termina com dá uma merda, eles pegam lá, dá um problema, eles pegam o sujeito que tá dando problema, trazem pra dentro da burocracia e falam, ó, ou a gente vai te desintegrar ou você trabalha com a gente. Fala, não, vou trabalhar, entendi muito bem aqui o negócio, gostei da ideia, vamos controlar mesmo pra prevenir o caos. Esse sujeito que quer prevenir o caos é o Loki, né? Um sujeito muito ordeiro. Né? E aí ele trabalha John lá. Locke? Não, o Fidodin. Odin. Fidodin, okay. Irmão do Torto. Fidodin. Irmão do Torto. E aí ele vai lá e tal, e no final ele arma um plano pra destruir o negócio e jogar coisas no caso. Pô, então um membro do negócio que entrou lá, que foi convencido pela propaganda, ele termina desmembrando a organização usando as ferramentas dela e as múltiplas linhas temporais se spawnam de novo. Que é, metaforicamente, né, ou analogamente, que costuma acontecer nessas... Quando alguém chega e fala, não, vamos aqui fazer o sistema perfeito, vamos medir todas as coisas e fazer um aparato técnico para tomar as decisões, ou de repente surge um maluco com uma ideia esquisita que ninguém esperava e rola uma disrupção e aí gera aquele caos todo de novo. Isso sempre acontece. É porque o positivismo é escravizador, assim como a tecnologia. É uma ditadura. Então, sim. O cara começa a ficar... Tanto que a história do positivismo é isso. A França ficou tão positivista, tão louca, que daqui a pouco os caras começavam a tentar medir, controlar tudo. Não tinha um relógio de decimal? Isso. Os caras tentaram fazer na Revolução Francesa, relógio decimal, tudo. O metro veio dessa porra dessas ideias. Algumas são boas, outras não. É muito mais legal. Não, mas é mais natural, porque era o tamanho do pé, era não sei o quê. Tipo, exatamente. Essas porcarias. O metro, eu não sei de onde vem. Como foi o dia que eu descobri que tinha um objeto que era 1 quilo, que é o quilo original, que pesava 1 quilo, e eu tava na escola, eu falei, mas quem foi que decidiu? É uma convenção decidiu. Eu falei, caraca. É um técnico, claro. Que legal. É um exemplo genial, porque a tia, quando vai comprar 1 quilo de... Não pode, né? Ou 2 quilos, só pode comprar 1 quilo de carne moída hoje. Era quem decidiu aquele peso, que significa que é o suficiente para ela, foi um tecnocrata que botou um peso ali. Ou seja, tá na nossa vida no dia a dia mesmo, né? Não é só a ONU controlando isso. Agora, essa história do Homem-Formiga deve ser extremamente psicodélica no cinema, não é não? Não sei, eu fiquei curioso de ver esse aí. Esse último. Você não viu o último? Que tem muitos... o que tá estreando. Não. Eu fiquei curioso. Porque, assim, apesar de tudo... No final, tudo, o cara destrói tudo e vai embora. A gente tá falando esse monte de coisa. Você tá no fim da linha do tempo. Então, a gente tá falando assim... Ele fica sentado na linha do tempo. Não, isso acontece na série do Loki. Tá vendo como é que é uma bosta? Os caras ficam espalhando a parada. Não é nem um filme. Você tem que ver uma série que cada episódio é 40, mas tem 10 pra entender a porra do negócio. É por isso que eu não vejo. Mas eu mesmo fiz uma pesquisa no Google pra escrever a pauta. Por isso que a DC é melhor que a Marvel. Eles fazem a mesma coisa, cara. Mas no final, se o filme for divertido, vamos lá e a gente assiste essa porra. Também tem isso. Vamos ver, porra. O que a gente precisa manter sempre é o seguinte, existe uma coisa chamada entretenimento e existe uma coisa chamada saber. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por favor, às vezes não você tirem pode se isso. Mas os caras a maldade desse pessoal é que o cara fica a maldade é que você fique só preso no entretenimento. Busca. E não ache que entretenimento é saber. Esse é um exatamente. Como diria nosso querido e grande sábio ET Lucas, busque conhecimento. Assinem nossas redes sociais, nossas redes, Estúdio 5 Elemento em tudo que é lugar, menos no Twitter. No Twitter é Estúdio 5O, porque não cabia. Porque não cabe. Twitter os tecnocratas não nos deixam colocar o nome inteiro. Ou Elon Musk. E a gente tem as nossas arrobas. Põe na coisa. Já apareceu no começo. Já apareceu. Então, muito obrigado. Valeu.